Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria tê-los conosco mais uma semana para continuarmos a estudar sobre o avivamento. Aviva a tua obra é o tema de nosso trimestre, numa lição maravilhosa comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos hoje na lição de número 3, que vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Mas antes da aula começar, queremos fazer aquele convite que você já sabe. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Aqui no nosso canal você vai encontrar cultos ao vivo, palavras, louvores, aulas teológicas e muito mais conteúdo que com certeza irão edificar a sua igreja. E se você já é um inscrito aqui, faça um trabalho evangelizador. Pegue o link desta aula e distribua com o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que alguém precisa escutar esta palavra. Portanto, sem mais delongas, vamos à aula. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título o avivamento no Novo Testamento. O nosso texto áureo encontra-se em João capítulo 4, versículo de número 10, que nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, ou seja, que atravessa o período da história. Temos a leitura diária, que é para você fazer o devocional, como já falamos aqui em outras vezes, e a leitura bíblica em classe, que é João capítulo 4, versículo 7 até o versículo número 15. É interessante porque esperaria-se que ele colocasse Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas não. A leitura bíblica em classe é João 4, 7 a 15, a passagem da mulher samaritana. E aí você vai ler e vai tirar aí os dados importantes. Muito bem. Para falar sobre o Novo Testamento, é bom lembrar que na aula passada falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Eu acredito, e fica aqui essa ponderação minha, mas de forma absolutamente respeitosa, que teremos uma certa dificuldade em encaixar alguns assuntos aqui no contexto da ideia de avivamento. Podemos falar em despertamento espiritual, podemos falar em conversão, podemos falar em prenúncio de avivamento, mas existem realmente passagens que trazem uma certa dificuldade em avivamento. Nós vamos assumir que, para esta lição, avivamento significa dar vida espiritual no sentido amplo da palavra. E por que é importante deixar isso claro? Porque nós, pentecostais, acostumamos com a ideia do avivamento ser uma obra atribuída ao Espírito Santo, no sentido de trabalhar com os dons para a igreja, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, promovendo o crescimento da obra de Deus e atuando de forma sobrenatural. Porém, aqui nessa lição, avivamento será tratado como o ato de dar vida. E sendo assim, o ato de dar vida inclui também a conversão, porque quando uma pessoa aceita a Cristo, ela estava num cenário de morte, segundo a própria epístola de Paulo aos Romanos, ele discute bastante isso até o capítulo de número 7, e depois, estando mortos em seus delitos e pecados, essa pessoa ela ao aceitar Jesus, ela é resgatada e ela ganha uma nova vida em Cristo. Ela passa a possuir a vida eterna. Então, o ato de possuir a vida eterna também será tratado especificamente nessa lição como uma ideia de avivamento. Mas eu sempre gosto de deixar claro, nós temos então dois tipos de avivamento. A palavra avivamento no sentido puro da acepção, que é a conversão,
e a palavra avivamento no sentido de dons e manifestações sobrenaturais como atividade atribuída ao Espírito Santo. Ok? É importante colocar isso aqui porque se nós pensarmos, repito o que eu disse na aula passada, em avivamento na concepção pentecostal, vários trechos que a lição trouxe não se encaixam nesse perfil. Fica essa observação respeitosa ao comentarista e respeitosa, inclusive, aos professores de todo o Brasil que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, essa observação feita, nós comentamos sobre como o Espírito Santo atuou na história do seu povo, do povo de Israel, no Antigo Testamento, dando ênfase em alguns cenários importantes. Muito bem. Agora, na lição de número 3, nós vamos falar sobre avivamento no sentido de conversão, mas também prenúncios de avivamento ao longo de toda a Bíblia Sagrada. E é evidente que se nós vamos falar do Novo Testamento, é bom nós colocarmos em pauta aqui a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi organizado de maneira pedagógica e não cronológica da seguinte maneira. Nós temos os evangelhos, onde primeiro nós temos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que estão agrupados por tratarem do evangelho de Cristo de forma muito semelhante, muito parecida. Por isso que esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque abordam a vida de Jesus de forma semelhante. A palavra sinótico significa semelhante. Aí nós temos o evangelho de João, que nós daqui a pouco vamos falar sobre ele, que aborda Jesus de uma forma diferente. Nós temos depois, ou de uma perspectiva diferente, né? Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é o único livro da acepção histórico do Novo Testamento, as epístolas paulinas, depois as epístolas gerais, também chamadas de epístolas universais, terminando aí na epístola de João, ou Revelação, o Apocalipse, ok? Então nós vamos rapidamente passar por essas divisões, citando onde está o prenúncio ou a aplicação real de avivamento nessas passagens. Dessa maneira, vamos começar então falando sobre os evangelhos. Eu vou começar, na verdade, pelo tópico 2 e tópico 3. E é interessante porque você vai ver que ele deixa Lucas de fora. E existe uma razão para isso, tá? O evangelho mais antigo que nós temos, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta do ano 69, 70 depois de Cristo. Existe uma discussão na teologia se esse evangelho de Marcos, ou pelo menos uma corrente de interpretação, que diz que o evangelho de Marcos foi o grande inspirador dos dois evangelhos que vieram posteriormente, que no caso é o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Justamente pelo evangelho de Marcos, seu mais antigo, e ele provavelmente ter inspirado ou servido de base, de fonte, para o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, é que eles têm uma abordagem muito parecida, sendo, portanto, conhecido como evangelhos sinóticos. Eu vou colocar isso aqui para os irmãos, apenas para você não se esquecer. A palavra sinótico significa semelhante, e nós temos três evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Curiosamente, o evangelho mais antigo é o evangelho de João, que deve ter sido escrito ali por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Alguém pode se perguntar, mas por que nós colocamos o Novo Testamento nessa ordem e não na ordem do livro mais antigo para o mais novo? Por uma questão pedagógica, como eu disse anteriormente, por uma questão de clareza da mensagem. Porque se nós fôssemos colocar o Antigo Testamento, o Novo Testamento em ordem cronológica, teríamos que começar por 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta de Paulo e é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento é
é uma epístola de Paulo, Tessalonicenses. Então nós começaríamos por uma epístola. E aí não teria muito sentido, muita lógica para quem fosse ler de forma linear o Novo Testamento. Então faz sentido essa organização porque a revelação de Jesus fica progressiva, linear e histórica. Por isso que isso acontece. Então, em Mateus, você tem um evangelho escrito voltado para judeus. O evangelho de Mateus, ele é um livro escrito especificamente para os judeus, tá? E é tão interessante que você sabe que os judeus eles esperavam com ansiedade a vinda do Messias. O que era o Messias? Era o rei que viria da linhagem de Davi e esse rei implantaria um novo tempo, um novo reinado sobre Israel. Por isso que você vai perceber que em Mateus aparece tantas vezes as expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus. A nossa revista mesmo deixa bem claro que essa expressão aparece mais de 30 vezes no texto de Mateus. E nós entendemos isso de forma muito clara. O reino de Deus, na verdade, deveria ser apresentado não como um reino físico, ou um reino geográfico, geopolítico, militar, nada disso, mas sim como os corações daqueles que se dispuseram a aceitar a Jesus. Ou seja, o reinado de Deus é um reinado sobre os corações daqueles que seguem a Ele e também sobre toda a criação. Já o evangelho de Marcos, ele aponta Jesus como aquele que é vencedor. Marcos, assim como Lucas, ele escreve um evangelho amplo, voltado para uma gama de pessoas que precisavam de ouvir a voz de Deus. E em Marcos, Jesus é apresentado como servo. É interessante porque Mateus coloca Jesus como rei e Marcos já destaca a parte servo de Jesus. Existe uma divisão aí que merece ser ressaltada. Primeiro, ele morre Jesus como servo vencedor, também como o servo sofredor. Primeiro você tem Jesus como servo sofredor, aquele que passa pela cruz, aquele que é humilhado, aquele que sofre a traição, aquele que vai para o Gólgota, para o Calvário. Por outro lado, você tem a figura do Jesus vencedor, que é aquele que opera milagres, é aquele que as forças da natureza estão sujeitas sobre as suas mãos. E, finalmente, você tem o Evangelho de João. Lucas não entra aqui, poderia entrar claramente, mas Lucas tem uma abordagem propedêutica. Lucas ele tem uma abordagem inicial de ensino, porque você vai perceber que é o Evangelho das parábolas, os grandes sermões, o Evangelho em que Jesus é apresentado em sua sabedoria suprema. Fica registrado isso aqui sobre o Evangelho de Lucas. Mas a nossa lição, ela destaca o Evangelho de João. Destaca tanto que, inclusive, ele é a base para a leitura bíblica em classe. No Evangelho de João, nós temos sensíveis diferenças na perspectiva pela qual ele enxerga o ministério de Jesus. Eu poderia ter uma lição inteira aqui para dizer por que João não é um evangelho semelhante a Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou citar alguns aqui, você, por favor, anote aí. Tá? A primeira diferença que nós temos aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó, diferenças de João, e eu vou fazer uma abreviação de algumas aqui, tá? A primeira diferença de João, que João tem em relação aos outros evangelhos, nos interessa demais aqui. Porque a primeira diferença que nós temos, ela é uma diferença geográfica. É uma diferença geográfica. Em que sentido? Mateus, Marcos e Lucas, eles enfatizam o evangelho de Jesus, o ministério de Jesus na Galileia. Você vai ver que a história dos evangelhos, as suas curas, os seus ensinos, acontecem em um palco, em um backstage, que no caso é a Galileia. Já João, ele aborda um espaço geográfico maior. Além da Galileia, e aí ele cita, por exemplo, Caná da Galileia,
ele cita Cafarnaum, que não é citado ali nos evangelhos sinóticos, ele vai falar sobre a passagem de Jesus pela região de Samaria. Isso porque o evangelho de João ele é um evangelho muito voltado para os gentios, tá? Um evangelho bastante voltado para os gentios. Então, lá no evangelho de João, registra-se a passagem, e é o único evangelho que traz essa história, em que o Senhor Jesus passa por Samaria e ali na região de Sicar, ele se encontra com esta mulher. E por que é importante nós olharmos para esse processo? Porque você tem visualmente aí a ideia de dar vida, ou seja, o avivamento, no sentido de conversão mesmo. Repare, o diálogo ali ele é eminentemente soteriológico. Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele começa a tecer algumas palavras. Ele está sentado na beira de um poço, aquela região havia sido dada por Jacó aos seus descendentes, por isso aquele poço era chamado de Poço de Jacó. Quando aproxima-se aquela mulher e Jesus pede a ela um pouco de água. E ela se assusta porque ela percebe pelos trajes, pelas roupas, pelas vestes, que Jesus era um judeu. É bom lembrar que os samaritanos também tinham ascendência judaica, mas era um povo miscigenado, misturado. Daí que veio essa rixa entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus se consideravam os puros, aqueles que haviam mantido a essência, enquanto os samaritanos eram judeus que haviam se misturado com povos pagãos, estavam agora se misturando com outras fés, digamos assim. Então Jesus quebra um paradigma. E o paradigma é justamente romper o preconceito étnico, o preconceito cultural e estabelecer uma comunicação evangelística com esta mulher. Além dessa quebra de preconceito xenofóbico, você tem uma quebra de preconceito de gênero, porque Jesus ele se dirige a uma mulher. Uma sociedade patriarcal, como é a sociedade judaica, um homem solteiro falar com uma mulher samaritana solteira e que tinha um passado, digamos, no mínimo suspeito, já que o próprio Senhor fala que ia ter vários maridos e que o atual não era realmente o marido dela, mostra que Jesus estava falando com uma mulher que não tinha uma moral respeitável. Mas o Senhor, ele traz-nos aqui uma lição profunda. Primeiro, que o avivamento, seja ele aquele voltado para a conversão de almas, o que é inseparável do avivamento pentecostal, seja aquele de grandes sinais sobrenaturais, ele passa pela quebra de protocolos. Não se engessa o avivamento, não se risca uma linha e pede que o Espírito Santo ande em cima dela. Ele tem liberdade para atuar e para falar nos corações dos pecadores e sensibilizar o espírito contrito e quebrantado da forma como ele assim o entender. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, quando a vida chega, ela não se dá ao luxo ou se dá ao trabalho de estar sujeito aos preconceitos e às estruturas criadas pelos seres humanos, sejam estruturas geográficas, sejam estruturas de costume, sejam estruturas de morais. Quebra-se um protocolo, quebra-se uma barreira. Jesus então estabelece um novo desafio para os discípulos que o acompanhavam. Quando o chamado vier e chegar, avancem, porque todos têm direito a essa nova vida. E aí Jesus usa a metáfora da água. Mulher, se tu soubesses a água que eu posso dar para você, tu não pedirias para mim esta água, tu me pedirias esta água que eu tenho para te dar, que é o quê? A salvação. É por isso que Jesus mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e na tríade ele termina dizendo a vida. Porque se ele é a vida e ele fornece vida, ele está avivando. O ato de evangelizar significa que é a chancela maior do real avivamento. Lembra que na lição número 1 eu disse que não há avivamento se não houver duas coisas?
Primeira coisa, um grande amor e um despertamento genuíno pelo evangelismo. E segundo, uma real conversão de almas. Pois bem, Jesus estava dando prenúncios do real avivamento. Eu disse que eu ia pontuar também uma outra diferença de João para os seus evangelhos. A outra diferença é, inclusive, em termos temporal, tá? Em termos temporal. O evangelho de João, ele aborda 3 anos do ministério de Jesus. Tanto é que ele começa antes de João Batista, para você ter uma noção. Já os outros evangelhos, eles se concentram mais num ano de ministério, que é o ano final do ministério de Jesus. João, por exemplo, não é detalhista na morte de Cristo, como os demais evangelhos são. Então você tem aí uma diferença em relação ao momento temporal. Outra coisa que chama a atenção no evangelho de João é que João ele se apega ao ministério de ensino de Jesus, enquanto que os demais evangelhos são mais presos ao Jesus milagreiro, àquele que tem a capacidade de operar milagres. Você vê que Jesus ele está mais ligado aqui com a questão do evangelismo, é um ministério mais amplo, mais aberto. E existem outras diferenças, mas nós vamos ficar presos apenas nessas aqui. Muito bem, os evangelhos mostram uma preparação de terreno para um grande avivamento. E esse grande avivamento está descrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Até comentei aqui, né, sobre o Evangelho de Lucas, disse que não tinha trazido aqui na baila, mas a lição traz aqui, ó, onde ele é tratado como o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos, mas já falamos aqui, já citamos o Evangelho de Lucas aqui. Muito bem, Atos dos Apóstolos muitas vezes tem uma nomenclatura defendida por grandes pregadores como Atos do Espírito Santo. E é verdade. Nenhum outro livro da Bíblia você vai ver uma atuação tão direta do Espírito Santo como acontece em Atos dos Apóstolos. Vejamos que o ponto central disso está justamente em Atos capítulo 2. Mas não dá para falar de Atos capítulo 2 sem visualizarmos o que precedeu esse momento. Você vai observar que os evangelhos, principalmente o evangelho de João, termina a história com o mestre Jesus sendo o assunto ao céu. E aí o povo está ali desolado quando desce um anjo e diz: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma como ele subiu, ele voltará. E o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, quando ele diz em Mateus que ele iria ao Pai, os seus discípulos dizem: mestre, mas como é que nós ficaremos? E ele diz: olha, fiquem tranquilos, porque eu enviarei do céu para vocês um paracleto. Algumas versões traduzem a palavra paracleto como consolador. Consolador. Mas, particularmente, eu sou adepto da tradução feita pelo Dr. D.A. Carson, que disse que paracleto, na verdade, vem de paracletos, que é ajudador. As duas traduções são cabíveis, o grego aceita as duas traduções, mas é interessante a expressão ajudador, porque nessa expressão você tem um real papel do Espírito Santo. Ele ajuda a igreja a crescer. Então, Jesus diz: olha, eu vou enviar para vocês o ajudador. Isso acontece. Atos é uma igreja que está começando. Atos é uma igreja que está dando seus primeiros passos. Está em seu ministério incipiente. E o Espírito Santo vem justamente para capacitar aqueles discípulos e os demais a propagarem os evangelhos. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e por fim até os confins da terra. Então, Jesus diz para o povo: descei para Jerusalém até que do alto sejais revestes de poder. Repare que isso acontece no Pentecoste, que ocorre 50 dias após a Páscoa. A palavra Pentecoste significa 50. Então,
O Pentecoste era uma festa que se propagava durante 50 dias, mas o último dia, o grande dia da festa, era o 50º dia. Jesus ressuscita na Páscoa, então nós temos aí entre a Páscoa e o Pentecostes 50 dias. Os registros bíblicos dão uma ideia que Jesus perambulou aqui por pelo menos 40 dias aqui na Terra. Então, dos 50 dias, 40 dias Jesus esteve aqui, manda os discípulos descerem para Jerusalém. Então, entre a ascensão e a descida do Espírito Santo, transcorre-se pelo menos 10 dias. Então, aquele povo, eles ficam orando e buscando a Deus em Jerusalém, no cenáculo, por pelo menos 10 dias. A Bíblia diz que no findar desses dias, há um som como de um vento veemente e impetuoso. Repare, não diz que houve efetivamente um vento, diz que surge-se um som como de um vento veemente e impetuoso, o Espírito Santo desce sobre aquele povo. Isso está registrado em Atos capítulo número 2, e vê-se línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça deles, e automaticamente eles começam a falar em novas línguas. Acontece aqui dois fenômenos muito curiosos: a xenolalia e a glossolalia. Xenolalia é você falar na língua de outros povos. A Bíblia diz que havia ali, devido à festa, muitas pessoas de vários países, várias regiões, e elas ouviam aqueles homens que eram indoutos, pescadores, pessoas simples, falarem na sua língua e entendiam a pregação na sua língua. Mas também havia a glossolalia ou glossolalia, que nada mais é do que falar em línguas estranhas mesmo, línguas angelicais. Os dois fenômenos acontecem em Atos capítulo 2. E aí, você já conhece a história. Pedro faz um discurso inflamável, mais de 3.000 almas, inflamado, mais de 3.000 almas se convertem. E aí você tem realmente o pontapé do grande movimento evangelizador, que culminou posteriormente em Antioquia com a alcunha de cristianismo ou de cristãos. O livro de Atos dos Apóstolos traz como o Espírito Santo atuou diretamente em momentos de livramento, de cura, para que o evangelho fosse propagado. Lembre-se de uma coisa: as grandes lições históricas dos avivamentos é que nenhum avivamento acontece para ficar confinado em um ambiente. Todos os avivamentos verdadeiros, genuínos, eles foram transcendentes, ou seja, eles saíram do espaço da igreja e atingiram toda a sociedade que estava ali. E existem histórias que atingiram não apenas a sociedade em que a igreja estava, como o momento histórico dele. Vou dar um exemplo. O avivamento da Rua Azusa, ele fez surgir o movimento pentecostal moderno, dando origem a igrejas como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Quadrangular, Igreja de Deus, e assim, Deus de Amor, e assim por diante. Assim como o Atos dos Apóstolos faz com que o evangelho se espalhe por toda a região do mundo conhecido até então. Veja que coisa linda. Então, meus irmãos, fica essa lição para vocês. Já no capítulo 3, nas cartas paulinas e nas epístolas gerais, o que você tem, na verdade, são as consequências desse avivamento, motivados pela ação direta do Espírito Santo e inspirados pelo Espírito Santo, porque a palavra inspiração, ela vem justamente de sopro, tá? Então era um sopro de inspiração. Esses homens escreveram as bases doutrinárias da igreja. Você vê vestígios do avivamento quando você pega as epístolas paulinas e as epístolas gerais e você vê nelas o arcabouço teológico para esta igreja. Porque se você está criando uma fé, esta fé precisa ser balizada, ela precisa ser organizada. E as epístolas, elas trazem exatamente isso, a interpretação do próprio Deus para o cenário social em que eles viviam, para as questões de costumes, para as questões do dia a dia da igreja e como lidar com casos
que aconteceriam. Inclusive, as epístolas trazem orientações cidadãs para o cristão. Portanto, o avivamento, ele atinge toda a vivência da igreja, não apenas a vivência eclesiástica, a vez de comunidade cristã de fé, mas a vivência em meio ao mundo que nos cerca. E por fim, Apocalipse traz o ápice do avivamento, porque como sendo um livro de futuro, ele vislumbra o dia em que Deus instaurará na terra o milênio, nós teremos o último e definitivo avivamento. Por quê? Porque depois que nós subirmos ao céu e surgir um novo céu e uma nova terra, nós não estaremos mais agora vivendo momentos de avivamento, períodos de avivamento, mas estaremos vivendo a comunhão plena de vida com Deus para toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Bom, eu espero, nesta rápida passagem que eu fiz pela lição, ter dado para você alguns tópicos interessantes para você pontuar em sua lição e, ao mesmo tempo, instigar você a buscar mais fontes e se aprofundar em vários tópicos daquilo que foi dito aqui. Que Deus te abençoe. Na semana que vem estaremos de volta para mais uma aula aqui do programa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor esteja contigo sempre. Até lá!